Meu caro Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Muito boa tarde, Joelson, mais uma vez, e boa tarde a você que nos acompanha agora nesta quinta-feira. Pouquíssimas vezes, quando você entrou aqui neste estúdio, eu senti a alta temperatura provocada pelas discordâncias, pelas desavenças, pelas declarações pesadas e fortes, como eu estou sentindo agora. Pois é, Joelson, e realmente tudo isso que você falou aí corresponde à realidade deste momento. Uma declaração bombástica, um diálogo de um pré-candidato ao Senado com um primo vereador sobre a situação política do Estado. Esse pré-candidato, Joelson, para falar assim, mais popularmente falando, chuta o pau da barraca. Quem é este aliado, Elivaldo? Cantor Frank Aguiar, do PRB. Nós temos um áudio, e vamos exibir daqui a pouco, na íntegra inclusive, em que ele faz um desabafo, mas um desabafo em tom de muita indignação até, e apontando rumos para a sua candidatura ao Senado Federal. Foi uma conversa com um primo dele, um vereador lá de Itainópolis, em que ele faz uma análise da situação em que ele se encontra hoje. Frank Aguiar, ele praticamente com essas expressões, ele se afasta do governo. Elivaldo, vamos colocar aqui para as pessoas entenderem. Existe um partido chamado PRB, Isso. que é o de Gessivaldo, não é isso? Pastor Gessivaldo, é o de Silas Freire. Deputado Silas Freire. E é o partido do Frank Aguiar. Então, Gessivaldo, Gessivaldo, Silas Freire e Frank Aguiar. Esse partido apoia o Wellington Dias. Correto. A bancada ela é da base governista, né? Quando saiu a pesquisa do Instituto Opinar aqui na Cidade Verde, Frank Aguiar apareceu bem nas pesquisas. E a partir daí ele disse, sou candidato a senador. Foi ou não foi? Exatamente. E aí disse que ele queria ser candidato ao lado de Wellington Dias. Inclusive já partiu para a iniciativa nesse sentido. Conversou com o governador Wellington Dias sobre o assunto e ele estava muito animado com a possibilidade de decolar a sua candidatura ao Senado na base governista, como a segunda vaga, ainda, digamos assim, com uma certa dúvida sobre quem seria o candidato da aliança governista. E aí, Elivaldo Barbosa, ele conversou com o governador Wellington Dias, estava, assim, construindo, né, esse diálogo com o governador. Construindo mesmo, exatamente. E teve uma conversa particular com o governador, ele falou até aqui, governador, você sabe o que nós... Dá aqui na entrevista, né, que você deu. Estava um clima meio harmônico. Esse clima já não existe mais. Acabou completamente. Acabou completamente a ponto do cantor Frank Aguiar esboçar um outro projeto de chapa ao lado de outra liderança política e da oposição. Ele revelou com todas as letras e, mais que isso, expressou também um desabafo em relação à gestão, ao mandato do governador Wellington Dias. Elivaldo Barbosa, em tempo real, vou fazer só mais uma pergunta para você. Frank Aguiar tem uma filiação ao PRB. Se ele está dizendo, forçando a porta, querendo ser candidato contra o Wellington Dias, ele automaticamente tem que levar o partido junto. Ah, claro, ele não é candidato avulso de si próprio, é ser avulso só se for dentro do partido. Mas ele não pode ser candidato sozinho. Se ele fala em outro caminho, ou ele vai encontrar dificuldade no PRB, que o PRB está na base governista, ou então o sentimento do partido vai junto com o partido. Essa declaração, Joelson, foi tão forte que eu tive o cuidado de conversar com o cantor Frank Aguiar há poucos instantes, pensando que ele pudesse até fazer algumas ressalvas. Nada disso. Ele reforçou com mais intensidade ainda. Frank Aguiar, que está neste momento voando de Fernando de Noronha, onde ele passou lá a lua de mel, está já vindo para o continente. Vindo para aqui já o continente, e aqui ele vai cumprir uma agenda de shows a partir de amanhã, se não me engano, em Minas Gerais, e estará em Teresina na segunda-feira e já marcou uma entrevista coletiva nas primeiras horas da manhã de terça-feira aqui na capital piauiense. Tá, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar agora, ouvir esse áudio. Vamos ouvir esse áudio, que é o Frank Aguiar falando com o primo. O primo, um vereador lá de Itainópolis. E você vai tirar suas conclusões a respeito do grau de insatisfação de Frank Aguiar. Mas não quero ouvir sozinho, só você, eu e você não, Elivaldo. Cadê as testemunhas aqui? Deu Délio Rocha e a Yala. Estão aqui os dois, Délio Rocha de Brasília e Yala no cidadeverde.com. Quero testemunhas para esse momento. Frank Aguiar fazendo as suas considerações sobre
O governador Wellington diz. E o governo e a situação da sua pré-candidatura. E a situação da sua mais, chama atenção, que chapa ele já está idealizando, admitindo que é outra mudança no cenário político de disputa pelo poder no Estado. Vamos então ouvir o áudio de Frank Aguiar. Valeu, meu primo, mas nós estamos caminhando, está saindo agora aí, surgindo uma terceira via para provocar um segundo turno. E no segundo turno une todo mundo, entendeu? Possivelmente o doutor Pessoa sai candidato, aí eu serei o primeiro senador do lado do doutor Pessoa. O Mano sai, Luciano sai, não é possível que esses três caras não provoquem o segundo turno. É bom porque os votos do doutor Pessoa vêm para mim, que é muito parecido com o meu voto, entendeu? O governador não tem mais capacidade de cuidar desse estado, ele passa por muitas dificuldades, muito aliado, muitos vícios da política que esse cara está mantendo, sabe? É boa gente, de bom caráter, mas não está fazendo a gestão boa para o nosso estado, e a gente tem que ter esse olhar como um todo. Não é porque é meu amigo que eu vou apoiar o que for ruim para os nossos irmãos piauienses. Independente do resultado, que eu tenho convicção que vai ser vitorioso para nós, para minha candidatura, mas agora eu não deixo mais o Piauí, eu vou estar lutando aí com vocês, cara, não tenha dúvida disso. E eu já não tenho mais a mesma admiração pelo governador. A minha única questão de estar ganhando esse tempo é em respeito ao meu partido, que é uma instituição formada, e eu preciso para viabilizar minha candidatura. Mas já temos, além dessa daí, mais duas alternativas que é possível. Mesmo o partido querendo permanecer de alguma forma lá, eu posso registrar com os partidos que estão previstos para coligar numa chapa, para dar direito do deputado ganhar, do Ciras ganhar, e eu registrar minha candidatura independente, que seria hoje o meu maior desejo. A aliança com o povo, respeitar o povo. Esse sim tem que ser respeitado, o povo. Tá bom? Essas picuinhas, essas baixarias que eles estão fazendo, que estão tudo unido, fazendo comigo, só está me fortalecendo, eu não baixo minha cabeça não. É igual o vídeo que eu deixei aí, eu sou ficha limpa, os caras ficaram desesperados, não existe um processo na minha vida, eu não falo de condenação, não existe um processo, nunca fui nem intimado para responder um processo criminal. É que os caras são baixos mesmo, estão desesperados, vão jogar, vão inventar coisa aí que daqui para lá só Deus. Mas eu estou assistindo de camarote, estou forte igual um leão, e o leão se alia a ele, se cuida dele, não se mata, deixa eles se matarem com as próprias mãos. Estamos com Deus e com o povo. Confio em vocês. Obrigado pelo apoio dos irmãos aí. Valeu. Evaldo Barbosa. Repito, esse áudio é uma expressão do Frank Aguiar falando com um primo dele que é vereador lá em Tainópolis, município que ele é de lá também, terra natal de Frank Aguiar. Então, esse áudio ele mandou para ele, no via WhatsApp. E Frank Aguiar me disse agora há pouco, confirmou o áudio, é dele mesmo, confirmou, e é o sentimento dele, ele fala, é o sentimento dele. Reafirmou tudo que disse. Quer dizer, ele não negou nada. Nada, nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Eu até perguntei, mas e se você conversou muito na intimidade com seu primo, uma coisa assim muito reservada? Não, ele esperava que não fosse publicizar tanto assim, né? Mas não esperava, ele achava que ia ficar só entre os dois mesmo, aquela mensagem e tal. Mas já que o primo se encarregou de difundir a informação, aí ele também assumiu integralmente o que disse. Então, Livaldo, vamos pensar aqui, seria quem a chapa? É o Mano Ferrer, é isso? É o Mano Ferrer, não. A chapa, doutor Pessoa candidato ao governo. Ah, doutor Pessoa candidato ao governo. A governador e ele ao Senado. Aí teria que achar mais um vice para o doutor Pessoa e um outro senador. Desse caso aí, admitido por o Mano Ferrer, o doutor Mano já está ali, está ouvindo ali a gente atentamente, já vai já ser entrevistado aqui conosco, Joelson. Nesse caso aí, doutor Pessoa não seria candidato ao Senado, como ele é hoje, pré-candidato ao Senado, na chapa encabeçada pelo senador Elmano Ferrer, pré-candidato ao governo. Nessa possibilidade admitida, nesse cenário admitido por Frank Aguiar, o candidato seria doutor Pessoa. Então seriam três candidaturas assim robustas pela oposição: o Luciano Nunes, Elmano Ferrer e doutor Pessoa. Ele quer herdar aí o capital político já consolidado que ele avalia que tem doutor Pessoa na disputa para o Senado. Olha, esquentou, viu? Esquentou, isso mexe muito
principalmente com a posição do PRB na base governista. Ah, isso aí eu quero ver o que vai dar. É uma questão importante. Yala, cidadeverde.com. Yala, que coisa, hein? Tem repercutido muito isso. As declarações de Franck Aguiar fazendo críticas ao governador Wellington Dias e garantindo que será candidato ao Senado. Yala, boa tarde. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde, Délio, internautas. Com certeza, Joelson, esse áudio está circulando bastante, é o que está se comentando na rede social, esse áudio aí do Franck Aguiar, e ele escancara o seu posicionamento. Por quê? Porque havia uma cobrança de um posicionamento mais preciso. Qual é o posicionamento hoje do Franck Aguiar? Ele é oposição? Ele é governo? Então, eu acho que ele está escancarando o posicionamento dele, porque nesses processos de conversação, depois que saiu a pesquisa, o PNAC, que foi um divisor de águas, que colocou ele em boa colocação, isso colocou ele dentro do processo. E aí ele ficou na negociação, conversando com os partidos e ele não fazia nem crítica, nem elogio ao governo. E esse áudio, ele mostra, deixa claro qual é o posicionamento dele. Inclusive, a gente pode, estava se cogitando de que já é uma reação hoje do governador Wellington Dias, e está conversando, inclusive na residência, com o deputado Júlio César e o deputado Marcelo Castro, justamente sobre essa questão da vaga majoritária, da vaga para o Senado. Então, pode também ser uma reação já do Franck Aguiar de algum posicionamento aí governista. Eu sei que está bastante, tá tendo um desdobramento muito forte, porque ele deixa claro o posicionamento bastante crítico do governo Wellington Dias. Joelson. Olha, Délio Rocha, não é comum, mas é normal e previsto em legislação que um candidato ao Senado saia sem a ligação necessária com um candidato de uma outra candidatura majoritária, um governo do Estado, sai com candidatura avulsa, como se diz. Mas isso não é normal, não é isso que se espera. O que se imaginava era que Franck Aguiar tivesse uma candidatura ligada à candidatura do governador Wellington Dias, que o partido dele está na base de sustentação ao governo. Então é fogo amigo, né, Délio? Uma candidatura de senador de Franck Aguiar, eventualmente, ou de quem quer que seja, sem um candidato a governador, não seria uma coisa viável. Eu acho muito difícil ser viável essa candidatura dele, caso ele resolva ir por conta própria. Agora, Joelson, o cantor Franck Aguiar, quando ele resolveu aí discutir essa candidatura dele, ele estava embasado por uma pesquisa que o colocava bem posicionado e ele achou que iria ter um trânsito mais fácil, só que não é o que ele esperava. E agora, Joelson, ele vai ter que enfrentar muitos obstáculos e vale aqui lembrar que a candidatura ao Senado não é a prioridade do PRB, assim como não é a prioridade de muitos partidos, porque nesse momento o PRB, ele prefere, a orientação nacional do partido, que ele priorize as bancadas federais, de deputados federais. E no caso aí, para fritar a candidatura do cantor Franck Aguiar, não é muito difícil, porque o PRB vai levar em conta aí a relação dele, que é muito boa com o governador Wellington Dias, e está na base do governador Wellington Dias, está aliado do governador neste momento, parece ser muito mais favorável para o PRB, e eu acho, viu, Joelson, que o cantor Franck Aguiar vai encontrar muitas dificuldades, o caminho dele não está fácil para essa candidatura.